Olá, boa noite. Boa noite. Em meio à guerra em Gaza, telefonema do Papa Leão XIV leva conforto à paróquia que acolhe centenas de pessoas. Comunidade coreana em São Paulo recorda o martírio de Santo André Kim Dae-gun. Nova portaria garante indenização às vítimas da Zika. O benefício chega a R$50 mil e pensão vitalícia para as crianças. A CPMI do INSS quer ouvir familiares de acusados de aplicar descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Patrimônio cultural da humanidade ganha reforço na conservação. Museu de Congonhas inova com tecnologia 3D para preservar profetas de Aleijadinho. Novena e festa da Padroeira do Brasil já tem programação definida no Santuário Nacional. O Canção Nova Notícias está começando. A notícia com sentido a serviço do Evangelho. Após ataque terrestre de Israel à cidade de Gaza, o Papa Leão XIV voltou a telefonar para o padre responsável pela paróquia Sagrada Família, a única igreja católica no enclave. O pontífice esteve em Castel Gandolfo, onde recebeu o patriarca da Igreja Apostólica Armênia, Carequim II. A busca pela paz foi um dos assuntos. O exército israelense intensificou as operações em Gaza. As tropas terrestres atuam no enclave e o número de soldados deve aumentar nos próximos dias. De acordo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o objetivo é derrotar os cerca de 3 mil combatentes do Hamas que se escondem na cidade e retirar a população local por rotas adicionais. Com os novos ataques à região, o Papa Leão XIV voltou a telefonar ao pároco da única igreja católica em Gaza, Padre Gabriel Romanelli. Em vídeo divulgado pelo sacerdote, é possível ver fiéis reunidos em oração quando o estrondo de um ataque rompe o silêncio do templo. Mesmo assim, eles permanecem rezando, acostumados ao horror diário da guerra. Além dos paroquianos, o sacerdote e outros religiosos seguem prestando ajuda a cerca de 450 refugiados no complexo católico, com refeições, água e medicamentos. O Papa manifestou preocupação com a intensificação da violência e garantiu ao padre Gabriel e a todos que buscam refúgio na paróquia sua proximidade e orações. Noi stiamo bene, continuiamo a cercare di fare il nostro bene. O último telefonema do Papa para o padre Gabriel havia sido há uma semana, quando Israel emitiu ordem de retirada imediata para os moradores da cidade de Gaza. Naquela noite, padre Romanelli, por meio de redes sociais, confirmou ter falado com o Papa Leão e disse ter sido grande a alegria do telefonema e ter recebido uma vez mais a bênção apostólica do Santo Padre. Uma comissão de inquérito das Nações Unidas concluiu hoje que Israel cometeu genocídio em Gaza e que altas autoridades do país, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, incitaram esses atos. O relatório cita como exemplos ataques em massa, bloqueio de ajuda humanitária e deslocamentos forçados, entre outras acusações. O governo israelense e o embaixador do país na ONU classificaram o relatório como escandaloso e falso. O Papa Leão XIV mantém o olhar atento às guerras que ainda assolam o mundo, de Gaza e da Terra Santa à Ucrânia, passando por conflitos na África e na Ásia. O pontífice insiste no diálogo e na busca pela harmonia entre os povos. Em Castel Gandolfo, recebeu o líder da Igreja Apostólica Armênia, Carequim II. No encontro fraterno e cordial foram tratadas questões eclesiais e a busca por uma paz sustentada na justiça. O patriarca convidou o Papa a visitar a Armênia. Recentemente, o governo armênio assinou um acordo de paz com o Azerbaijão, encerrando décadas de disputas territoriais que provocaram duas guerras e inúmeros confrontos de fronteira. Este foi o primeiro encontro de Carequim II com Leão XIV. O Santo Padre é o quarto pontífice a recebê-lo desde sua eleição há 25 anos como católicos de todos os armênios. Neste 16 de setembro, a igreja celebra Santo André Kim Dae-gun, o jovem coreano que se tornou o primeiro sacerdote do país e mártir da fé cristã. Em São Paulo, a paróquia dedicada a ele comemora 60 anos de evangelização e acolhida.
Thomas é coreano e há mais de 50 anos mora no Brasil. Ele participa da paróquia pessoal coreana que fica na região central de São Paulo. A comunidade surgiu por meio da fé de imigrantes no início da década de 60 e hoje conta com mais de 3 mil fiéis. A gente tem muito orgulho para dizer que são nossos pais, nossos avós que vieram para cá e deixou essa cultura coreana de catolicismo para a gente continuar nessa terra tão querida que é o Brasil. O padroeiro da paróquia é Santo André Kim Dae-gun, primeiro sacerdote coreano. Ele foi martirizado no dia 16 de setembro de 1846. Com apenas 25 anos, ele foi preso, torturado e decapitado por não querer negar a fé em Jesus Cristo. Em um tempo que a Coreia tinha pouquíssimo contato com o exterior, o padre André, que dominava os conhecimentos ocidentais e as línguas estrangeiras, era uma riqueza inestimável para a nação. Mesmo diante de inúmeras tentativas de persuadi-lo, ele renunciou a tudo para permanecer fiel à fé, entregando-se inteiramente a Deus. Foram centenas os cristãos martirizados por defender a fé na Coreia no início do século XIX, a exemplo de São Kim Dae-gun, cuja festa litúrgica é celebrada no dia 20 de setembro. Esses testemunhos inspiram jovens como Johan, filho de coreanos que vivenciam a fé na capital paulista. Todo mundo a gente se conhece, então nesse ambiente familiar, de comunidade, poder amadurecer junto a fé individual e em grupo é realmente uma bênção, é muito gratificante. Esse exemplo de fé nos dá muita esperança para perseverar no amor, para um dia a gente poder também se juntar ao nosso Senhor no céu. Há menos de um mês para a festa da padroeira do Brasil, os devotos vivem a expectativa para celebrar Nossa Senhora Aparecida. Neste período, o Santuário Nacional divulgou a programação de 2025. A data que marca o encontro da imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba do Sul em 1717 é uma das mais importantes para os devotos de Maria. E a gente vem agradecer por tudo que a gente conquistou e sem ela eu acho que a gente não teria conquistado o que a gente tem hoje. Não parte de financeiro, mas parte espiritual, né? Há menos de um mês da festa da padroeira do Brasil, o Santuário Nacional de Aparecida se prepara para receber romeiros de todo o país. A tradicional novena e missas fazem parte da programação da festa de Nossa Senhora Aparecida. Toda a parte pastoral, parte de limpeza, jardinagem, de manutenção, tudo isso é preparado com muito carinho, é revisitado com muito carinho para acolher bem os romeiros e os devotos que vêm visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Padre Jorge também explica a relevância espiritual e pastoral da solenidade. A novena e festa da padroeira é sempre um momento de renovar esta fé e, sem dúvida alguma, renovar esta devoção, este amor à Nossa Senhora. E, claro, o santuário é o lugar de gente simples, é o lugar da gente rezar com alegria, com esperança, mas rezar também de uma forma simples. E a novena é uma forma simples de rezar. Neste ano, o santuário prepara uma programação especial para celebrar o dia 12 de outubro. Além de toda a programação, fixa da novena, nós temos alguns momentos que marcam também a novena, a procissão memória, a procissão solene, temos o passeio ciclístico, temos também o soar dos sinos. E para os romeiros, estar na casa da mãe tem um significado especial. Sempre que eu estou aqui mais perto da casa da nossa mãe, a esperança renova de dias melhores, de um mundo melhor. Então, é sempre muito gratificante estar aqui na casa da mãe. Eu sou muito devota, eu e minha família, de Nossa Senhora Aparecida, e a gente fica muito feliz. Eu estou muito realizada de estar aqui.
O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada em um hospital de Brasília nesta terça-feira após mal-estar. E o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro será pautado na Câmara dos Deputados. Na capital federal, a repórter Aline Campelo tem as informações desses assuntos. Boa noite para você, Aline. Quais são as atualizações? Uma boa noite, Fernanda, e a todos que nos acompanham ao vivo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado hoje à tarde para este hospital aqui em Brasília, sob escolta da Polícia Penal. A informação foi confirmada pelo senador Flávio Bolsonaro, que relatou que o pai apresentou uma crise de soluço, vômito e pressão baixa. Essa nova internação acontece apenas 2 dias depois de Bolsonaro ter passado por um procedimento para a remoção de lesões de pele, também aqui no Hospital Defstar. Em uma rede social, a esposa do ex-presidente escreveu que Bolsonaro passou por exames e está sob medicação intravenosa. O Supremo Tribunal Federal já foi notificado sobre a internação de emergência e até o momento ainda não há nenhum boletim até o momento. E sobre a anistia no Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, comunicou aos líderes partidários que vai colocar em pauta o projeto de lei sobre anistia para investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro. Apesar de não ter fixado uma data, aliados acreditam que o requerimento de urgência pode ser votado já nesta quarta-feira. O ponto central agora é o de alcance da proposta. A versão defendida por parte do Centrão é considerada mais restrita e não incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando por aqui, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite para vocês em Brasília. A ausência de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, levou a CPMI a convocar familiares de investigados. Careca é apontado como um dos articuladores do esquema de descontos ilegais em aposentadorias. A CPMI deve ouvir 6 testemunhas na próxima quinta-feira. Os convocados têm ligação com os empresários Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, e Márcio Camizotti. Devem depor na mesma sessão Tânia Carvalho, esposa do careca, Romeu Carvalho, o filho, além dos sócios Rubens Oliveira e Milton Salvador. Também foram convocados a esposa de Márcio Camizotti e o advogado dele, Nelson Williams. A convocação foi definida em reunião da comissão após Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, e Márcio Camizotti faltarem ao depoimento. Uma decisão do ministro do STF, André Mendonça, garantiu o direito dos investigados a não serem obrigados a ir à sessão. O presidente da CPMI disse que vai recorrer. É uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco. Antônio Carlos e Márcio Camizotti foram presos pela Polícia Federal e são apontados como principais operadores das fraudes. De acordo com as investigações, entidades ligadas a eles falsificavam assinaturas para autorizar descontos indevidos nos benefícios. O prejuízo pode chegar a 6 bilhões de reais para aposentados e pensionistas. Nós estamos trabalhando de forma a ampliar o espectro investigativo. Os depoimentos são fundamentais porque esclarecem fatos que poderão encaminhar ou não a inocência de pessoas. O assunto agora é educação ambiental. Na maior cidade do país, uma escola municipal oferece aulas específicas de jardinagem, tanto para leigos quanto para profissionais. Localizado no famoso Parque Ibirapuera, o local celebra 5 décadas de existência. Conceição é advogada e resolveu se especializar no ramo ambiental.
Para aprender um pouco mais sobre a natureza, veio estudar na Escola Municipal de Jardinagem, que fica em uma grande área verde de São Paulo, o Parque do Ibirapuera. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Quanto mais a gente se junta num coletivo com pessoas, mais a gente se dedica à causa e mais a gente aprende com os colegas também. Fundada em 1975, com o objetivo de formar jardineiros profissionais para a capital paulista, com o tempo, a Escola Municipal de Jardinagem viu uma grande procura de leigos por suas aulas. Por isso, ampliou o público. A Escola de Jardinagem ela faz parte da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, que é um equipamento de educação ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem as técnicas de jardinagem, que são uma estratégia de sensibilizar as pessoas para a relação delas com o meio ambiente e com a cidade de São Paulo. O perfil é diversificado. Temos desde a pessoa leiga, que quer começar a mexer com a terra, com a planta, até as pessoas que querem estudar e querem se aperfeiçoar no trabalho. O cotidiano de São Paulo é agitado, a cidade nunca dorme. Por isso, fazer do plantio um momento de lazer ou de relaxamento físico e espiritual no contato com a natureza são alguns dos objetivos de quem busca pelos cursos oferecidos na Escola de Jardinagem. O que está vindo bastante para a gente é pessoas que é indicada pelo seu médico, tirar aquele estresse do dia a dia dessa correria de São Paulo, ele mexer um pouco com a terra, mexer um pouco com a planta, ter esse conhecimento. Tem diversos estudos que comprovam os benefícios para a nossa saúde, tanto física quanto mental, desse contato com as áreas verdes, de realizar essas atividades ao ar livre, com grama, com gramados, com árvores, ouvindo o canto dos pássaros, respirando um ar com uma qualidade muito melhor. A lista completa de cursos disponíveis está no site da Uma Paz. A gente tem que levar consciência ecológica para as pessoas, então esse amor ao plantio também é possível aprender. Voltamos com notícia internacional. No noroeste da África, o Marrocos ainda sente as marcas do terremoto de 6,8 graus. 2 anos depois da tragédia, o país vive realidades opostas. Confira na reportagem de Wallace Andrade. Montanhas do Alto Atlas, Marrocos. As feridas do pior terremoto do país em 120 anos ainda estão abertas. A tragédia da noite de 8 de setembro de 2023 tirou a vida de mais de 3.000 marroquinos e mudou a história deste agricultor de 72 anos. Lassen Abarda está há 24 meses em uma barraca que precisa de remendos. Você viu as condições? Vivo assim desde que a minha casa foi destruída. Não recebi nenhuma ajuda até agora. No ano passado, renovamos as barracas depois de danificadas pelo sol e pelo vento. A situação é melhor para Mohamed Aitbat, trabalhador da construção civil. Recebeu uma quantia do governo para construir a nova casa, mas ainda não conseguiu terminar. Morei muito tempo em um container e uma barraca, até que nos deram uma casa que ainda não está pronta. Recebemos cerca de $8.000 e não conseguimos terminar a obra. E ainda temos muito a fazer. No dia em que a tragédia completou 2 anos, dezenas de sobreviventes fizeram um protesto em frente ao parlamento marroquino em Rabat. Eles foram pedir ao governo que levasse a sério a reconstrução da região, assim como tem feito com os investimentos para a Copa do Mundo de 2030, quando o Marrocos vai ser sede de alguns jogos da competição. O governo gastou $510 milhões em ajuda habitacional para vítimas do terremoto e já investiu mais de $2,2 bilhões na preparação de estádios para o Mundial de Futebol. As autoridades marroquinas dizem que o investimento vai impulsionar a economia do país e gerar novos empregos. O governo afirma que 8.000 casas danificadas ainda precisam de reconstrução. Entre elas está a de Larbi Giloulat, que cumpriu toda a parte burocrática do processo, mas na prática... Há 2 anos apresentei meus documentos às autoridades para receber ajuda, mas até hoje ainda não recebi resposta. Ninguém me ligou.
Há outras pessoas na aldeia na mesma situação, nem todas foram beneficiadas. Depois do terremoto, as áreas rurais do Marrocos têm níveis de pobreza acima da média. Desigualdade que revela duas realidades em um único país. E aqui no Brasil, a última semana de inverno está com cara de verão. A onda de calor vai continuar até o início da primavera. Ótima noite para você. Amanhã, a capital paulista vai ter máxima de 26. O dia vai ficar nublado, mas sem previsão de chuva. O tempo permanece quente no Rio de Janeiro, mas com chuva rápida à tarde, e isso deve amenizar o calor. Máxima de 27 amanhã. Agora, o tempo seco mesmo na região central do país. Goiás pode chegar aos 36, Cuiabá 37. Em toda essa região, as temperaturas vão continuar elevadas. E esse calorão avança por praticamente todo o país. Aqui dá para ver em mais áreas onde as temperaturas vão estar acima da média, principalmente nas cidades do interior do sertão nordestino, onde a umidade do ar também fica em estado de alerta abaixo dos 20%. No norte, o alerta é para os temporais entre o Amazonas e Rondônia. Nas demais áreas da região, os termômetros sobem. Belém pode ficar com 33, Porto Velho 35 e Palmas 37. Amanhã, no Rio Grande do Sul, há possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas do estado. No Paraná, o tempo volta a ficar firme e o sol volta a brilhar por lá. Eu me despeço de você. Amanhã eu volto para te contar e te deixar atualizado sobre o tempo em todo o Brasil. Até lá! O Instituto Nacional do Seguro Social começou a receber pedidos de pensão e indenização para vítimas do vírus Zika. O governo determinou que essas pessoas tenham direito a R$50 mil por danos morais. O representante legal da pessoa nesta situação deve fazer a solicitação pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Não é necessário comparecer a uma agência física. A medida atende a uma lei que garante o direito à pensão especial e à indenização por dano moral a este grupo. A portaria chega após 10 anos de luta de mães que tiveram suas vidas marcadas pelo surto de Zika, que transformou a história da saúde materno-infantil no Brasil. Foi uma luta de 10 anos. Nós íamos a Brasília, muitas vezes só com o dinheiro da passagem, sem nem ter lugar para dormir. Em Pernambuco, quase 500 famílias foram afetadas pela síndrome congênita do Zika desde 2015. Da mobilização surgiu a Associação Nacional Unizika Brasil, que hoje reúne representantes em 22 estados. Quem deu andamento a essa lei fomos nós, mães. Mães com filhos marcados por comprometimentos irreversíveis. Pode ser, sim, uma necessidade de acompanhamento para o resto da vida com especialistas, neurologistas, fisioterapeutas. A indenização e a pensão especial são isentas de imposto de renda. Além disso, a pensão poderá ser acumulada com outras indenizações previstas em lei, como benefício de prestação continuada. Após o contexto da decisão do ministro Flávio Dino, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que acertou ao garantir que todas as crianças que preenchessem os requisitos previstos na Lei 15.156 pudessem ter acesso, não apenas ao benefício da prestação continuada, a pensão vitalícia, que a lei prevê, mas também a indenização de danos morais. Mesmo com esse primeiro passo para as famílias, a batalha por dignidade e garantias legais continua. Para que a pouca assistência que a gente tem, ela não se perca. Simultaneamente à mobilização das famílias e à pressão política, a ciência segue investigando as consequências da emergência sanitária no Brasil. Existem grupos que têm trabalhado mais especificamente com o vírus e sua relação, principalmente, o Aedes aegypti. O Zika, ele é uma doença devastadora. A luta de uma mãe nunca será em vão. Noite de golaços no Brasileirão, vitória do Brasil no vôlei masculino e um resultado surpreendente no Mundial de Atletismo. Alan Toledo mostra os destaques do CN Esportes.
Olá, tudo bem? Se você é daqueles que gosta de atletismo, vai gostar de ver essa história emocionante. Foi na maratona masculina no Mundial em Tóquio. Se liga no desfecho da prova. É claro que você já deve ter ouvido a expressão popular, só termina quando acaba. Na maratona masculina foi assim, na ponta dos pés. O alemão Petrus corria para a vitória quando foi ultrapassado por Alphonse Simbu, da Tanzânia. A decisão saiu apenas depois do photo finish. A diferença, meu caro, pode acreditar, 3 centésimos de segundo para Simbu, após 42 quilômetros, 195 metros de prova. Os dois tiveram o mesmo tempo oficial, de 2 horas, 9 minutos e 48 segundos. Simbu conquistou a primeira medalha da prova na história de seu país. E até agora, o alemão parece não acreditar no que aconteceu. E agora vamos levantar a bola para a rapaziada do vôlei brasileiro. Eles entraram em quadra para mais um desafio no Mundial. Confira como foi a partida. A equipe brasileira confirmou o favoritismo e venceu a República Tcheca com parciais de 25-11, 25-22 e 25-18. Para sacramentar a segunda vitória na competição, o Brasil foi consistente e controlou as ações nas Filipinas. Destaque para o oposto Alain, meu xará, que marcou 12 pontos. A seleção brasileira encerra a participação na fase de grupos contra a Sérvia, amanhã às 11 horas da noite. Bora trocar as mãos pelos pés, uma segunda de golaços na partida que encerrou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não quis nem saber se estava na casa do adversário e venceu de virada os baianos. O Bahia começou na frente com esse lindo chute de fora da área de Jean Lucas. Aí pesou a tradição da camisa 10. No caso do Cruzeiro, ela é de Matheus Pereira, que fez bela jogada e acertou a trave. No rebote, Sinesterra marcou seu primeiro gol com a camisa celeste. E quando o empate parecia certo, Gabigol chamou a responsabilidade e marcou. Um golaço, não é mesmo? Final, Bahia 1, Cruzeiro que reassume a segunda colocação do Brasileiro 2. E hoje tem mais futebol. O Fluminense encara o Lanús da Argentina na Conmebol Sul-Americana, às 9h30 da noite. O CN Esportes volta amanhã com os gols dessa partida e muito mais para você. Até lá! Um espaço que une arte, fé e tecnologia. Inaugurado há menos de 10 anos, o Museu de Congonhas foi criado para valorizar ainda mais a grandiosidade do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Pois é, Fernanda, um lugar que preserva a história e revela novas formas de ver um dos maiores patrimônios culturais do país. O Museu de Congonhas é um dos mais importantes projetos de preservação da memória do país. Localizado ao lado do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, o espaço, inaugurado em 2015, amplia a experiência de quem visita esse patrimônio cultural da humanidade. O Museu de Congonhas recebe cerca de 40 mil visitantes por ano e nós aqui contamos a história do santuário, desde a devoção do Senhor Bom Jesus, que começou no século XVIII, né? A gente fala também da construção da igreja, que durou mais de 100 anos, e falamos também do patrimônio artístico dentro da igreja, né? Com 3 pavimentos e mais de 3.000 metros quadrados de área construída, o espaço abriga exposições, biblioteca, auditório, ateliê e até um anfiteatro ao ar livre. Tudo pensado para valorizar a história e a arte que marcam o santuário. São feitas ações, são feitas oficinas para se poder valorizar o patrimônio do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos e também a própria história de Congonhas. No Museu de Congonhas, tradição e tecnologia caminham juntas. Pela primeira vez no Brasil, os 12 profetas de Aleijadinho foram digitalizados em 3D, garantindo a preservação e a reprodução fiel das obras. E o Museu de Congonhas, ele também é um marco. Ele é um marco e é o primeiro museu de sítio, onde nós podemos também trabalhar com toda a história, com toda a memória
do nosso santuário. O Museu de Congonhas é um elo entre passado, presente e futuro. Um espaço que inspira fé, cultura, pertencimento e emoção. Eu estou lembrando do meu pai, que trabalhou muito com essas ferramentas, né? Hoje nem existe mais. Tudo é elétrico, essas coisas assim, não existe mais, quase manual mais. Então chamam muita atenção. Amei, adorei. Para os cristãos, a Bíblia como companhia diária é fonte de coragem nos momentos de provação. E neste mês dedicado às Sagradas Escrituras, vamos conhecer o testemunho de uma missionária que encontrou na Palavra de Deus a força para vencer um câncer. Desde os 14 anos, a Palavra de Deus é semeada no jardim da vida de Graziele. O livro A Bíblia Foi Escrita para Você foi um presente dado por seu pai, para alimentar a experiência do encontro pessoal com Jesus. E a partir dali, o Padre Jonas, sempre nesse livrinho, já desde o primeiro livro, né, ele disse que nós precisávamos ter um horário marcado, que fosse todos os dias, né, e ali ele dava um roteiro de leitura, né, leitura orante. Então, com isso, eu já reservei o meu horário, depois disso. Fiz no meu quarto um pequeno oratório, com uma vela, uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora. E todas as noites eu tinha ali meu encontro com Jesus na palavra. Padre Jonas dizia que o método A Bíblia no Meu Dia a Dia é como uma ferramenta que auxilia os fiéis a descobrirem o tesouro escondido nas Sagradas Escrituras. E o contato diário com este tesouro fortalece o espírito e dá ânimo na caminhada, sobretudo nos momentos de provação. Este método traz algo para a vida, para o dia a dia. Não é somente uma leitura superficial. O Padre Jonas desenvolveu esse método para levar as pessoas para uma profundidade com a palavra de Deus. A provação na vida de Graziele veio com o diagnóstico de um câncer na língua. Naquele período, a leitura da Bíblia, em especial do livro do Eclesiástico, norteou o tratamento. Então ele fala dessa integração de corpo, de alma. E ali eu vi, o Senhor ele estava fazendo todo um trabalho integral comigo. Ele não estava fazendo só um trabalho... Deus não queria só me curar fisicamente do câncer na língua, mas Ele queria trabalhar a minha alma. E foi através da palavra que Ele foi falando isso. Que bonito testemunho, não é? Bonito testemunho e mostra quanto é importante a gente ter fé para seguir adiante diante de circunstâncias como essa que ela viveu, né? A palavra de Deus é o suporte para todos nós. Bom, assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 o PHN. Todos os programas ao vivo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.